Então, aí eu volto a dizer, você estava perguntando dos bilionários. Ah, porque precisamos distribuir o dinheiro dos bilionários agora com a subida das ações da Amazon e da Tesla. Um pessoal lá nos Estados Unidos, até o Capitão América, como é o nome dele? Chris Evans, né? Isso. Divulgou lá dizendo assim: só o que o Elon Musk ganhou na pandemia, 138 bilhões de dólares, dava para fazer isso, tuition para não sei quantos estudantes pobres, blá blá blá. Só que esses 138 bilhões de dólares não é dinheiro líquido, é aumento das ações. Então, como é que você faz para pegar esse dinheiro? Você tem que vender as ações e pegar a grana. O que acontece quando você vende todas as ações de uma vez? O preço vai para perto de zero, Sim. que é oferta e demanda. Mesmo que você conseguisse pegar todo o dinheiro dos bilionários sem desvalorizar esse patrimônio, isso é impossível. Mas mesmo que fosse possível, o valor total que dá dos bilionários, dos grandes bilionários que estão principalmente nos Estados Unidos, daria para pagar 1 ano de endividamento do governo americano. Então, Será que daria certo? Você claro que pegar não. o dinheiro desse povo e colocar. E você paga 1 ano Você quebra, de gasto você público. quebra a economia. Você quebra a economia. Porque daí você acabou com o emprego, você acabou com geração de riqueza, você acabou com tudo. Exatamente. Então, qual que é o problema principal aí? É o cara que está gerando emprego e riqueza? Ou é o Estado que se endivida demais por causa de políticas assistencialistas, privilégios e sustentar a máquina pública de uma maneira. Até queria entrar no assunto aqui, Renata, porque muitas pessoas utilizam Cuba, por exemplo. Mas Cuba deu certo com relação à educação. Deu. Cuba deu certo com relação à saúde. Ou seja, é um socialismo que deu certo. O que você acha disso? Primeiro que, assim, eu já fiz essa oferta em outros podcasts que eu fui. Eu pago a passagem para quem quiser fazer a experiência live de Cuba. Só que vivendo como um cubano, não como turista. Vivendo como um cubano. Lá eles têm, inclusive, 2 moedas, né? Uma moeda para os estrangeiros, que é pareada com o dólar. E outra para as pessoas normais, que é super desvalorizada. E eu até faço a sugestão de vocês convidarem a Zoe, que é uma não, cubana. ela vai vir. A gente falou vir. com ela. Que ela conviveu Então, e tudo, ela né? já vai poder responder essa pergunta de uma maneira muito melhor do que eu até, embora eu tenha acesso à literatura e tenha estudado muito sobre isso, ela viveu isso na pele. E o ponto é, a educação de Cuba, tudo bem, as pessoas não são analfabetas, ele conseguiu quase eliminar o analfabetismo, mas por quê? Isso também aparece nos tiranos lá no documentário. Eles precisam que as pessoas saibam ler e escrever o básico para conseguir ler os livrinhos deles da doutrina. Então, assim, todas as crianças vão falar, a Zoe vai falar isso, teremos que ser como o Che, todo dia de manhã na escola. Ele precisa ler para passar isso para outras pessoas e entender o que está sendo passado para ele na única televisão e na única rádio disponível, que é a estatal. Então, o objetivo de educar as pessoas não é que elas pensem que elas tenham liberdade de escolha, de expressão. É para elas serem mais um militante e manter o regime vivo. Mas a saúde de Cuba é boa. Gente, a Zoe coloca cada foto, desculpa, no Instagram dela, que você fala, como que alguém pode falar que a saúde lá é boa? Não tem remédio, tem muito médico. Mas porque o governo enxergou que era bom ter médico para poder exportar esses médicos e ter dinheiro. Porque das grandes fontes de recursos de Cuba é a exportação dos médicos. Que aconteceu aqui no Brasil, né? Na época do mais PT, médicos. né? Aí, assim, eles ganhavam 30% e a ditadura cubana, 70%, fazendo as pessoas serem médicos. Mas aí é médico numa escola cubana, sem acesso à tecnologia, sem aparelhos, sem remédios. Tem muito médico, mas não tem aspirina. Exatamente. Não tem anestesia. Como é que faz, a estrutura do hospital é suja. Você não tem como limpar. E aí também entra na questão do meio ambiente, né? Como proteger o meio ambiente dentro do socialismo? Qual é a preocupação primordial dessas pessoas lá? Alimentação e sobreviver. Como que ela vai preocupar se tá jogando lixo no lugar certo, se tem sistema de esgoto, se não tá, se tá sujando o mar, se tá sujando o afluente? Essa preocupação, ela é do século XXI, depois da prosperidade. As pessoas em Cuba e Venezuela, pega a Venezuela, um dos países mais ricos do começo do século. Do outro século, da América Latina, com reservas de petróleo, etc. O que aconteceu com a Venezuela? Você acha que as pessoas na Venezuela têm como se preocupar se elas estão reciclando? Estão dividindo entre plástico e tal? Então, assim, tudo isso é para dizer que, entendendo como o sistema funciona, não tem como você ser a favor de coletivização, E o problema também, uma coisa importante, é que a gente não é contra a redistribuição nos liberais de riqueza. É possível você fazer programas assistencialistas para tirar as pessoas de uma situação de miserável, de vulnerabilidade.
Eu não sou contra a Bolsa Família, eu sou contra a maneira como ela é feita. Então, as pessoas entram e elas não saem. Não tem um programa, de fato, de falar, vamos trazer as empresas, vamos melhorar o ambiente de negócio, deixar o ambiente de negócios positivo. Ela se acomoda lá, ganha um dinheiro. E principalmente, não tem para onde ela ir. Não tem uma empresa ali no interior do Nordeste que as pessoas possam trabalhar, um curso técnico para ela se dispor. E aí que eu falo que a economia, ela afeta a cultura. Porque se você só tem programa assistencialista, só tem um Estado paternalista muito grande, que ele a pessoa se acostuma com isso e as empresas também têm dificuldade de empreender, o ambiente de negócios é difícil, você cria uma cultura do comodismo. E isso é natural, é uma coisa que acontece. Eu fui para a África em junho, para Tanzânia, que tem também uma liberdade econômica muito restrita, muita pobreza. E eles têm jeitinho, a economia dolarizada, super indexada, porque o dinheiro deles não vale nada. Então, pagamento de turismo, hotéis, tudo é em dólar. A população é miserável e tudo tem um jeitinho, é tudo difícil. Os acessos são difíceis. Então, assim... Internet precária, né? Você chega nos locais, sempre tem alguém, não, mas eu levo sua mala, não, mas eu não sei o quê. Você não sabe nem o que está acontecendo. E isso é muito parecido com o que acontece no Brasil. Que é o jeitinho, porque como tem muita dificuldade, você tem que criar maneiras de resolver esse problema. E aí você cria uma sociedade com uma mentalidade totalmente diferente de um americano, por exemplo. Com certeza. Eu morei nos Estados Unidos, eu até comentei com o André, quando eu morei lá, é muito diferente. A educação do americano é muito diferente. Eles já são preparados totalmente para o empreendedorismo, né? Para o empreendedorismo. Educação financeira é diferente. A gente vê os investidores, a bolsa de lá, não tem nem o que falar, o número de pessoas é muito diferente. Isso não tem como negar. Agora, você falou de Cuba, né? Cuba, todo mundo comenta e não tem jeito, é um assunto muito falado. Embargo de Cuba é a culpa do país, o grande vilão do país passar fome? Eu acho engraçado que quem fala isso geralmente é contra o livre mercado. Daí, se é contra o livre mercado, se o embargo de Cuba é o responsável, dos Estados Unidos para Cuba, é o responsável pela pobreza, então quer dizer que o livre mercado funciona? Quer dizer que você tem que fazer negócios com o mundo inteiro, senão você fica pobre? E mais importante do que isso, os Estados Unidos impuseram um embargo, primeiramente, por uma retaliação a Cuba, que tinha tido a revolução com Fidel, e eles expropriaram as propriedades dos americanos, das empresas e das pessoas físicas em Cuba. Zoe vai poder contar essa história melhor até. E aí eles começaram a perder essas propriedades, as pessoas, né, os cidadãos americanos, e os Estados Unidos impôs esse embargo inicialmente para ter uma retaliação. Só que, conforme as coisas foram acontecendo, os Estados Unidos hoje são o maior parceiro comercial de alimentos de Cuba. Só que eles impõem uma restrição de que eles têm que fazer o pagamento à vista, mas porque Cuba é caloteira, obviamente. Que diga o Brasil, hein? O Brasil, inclusive, Na sabe época bem. do PT, a gente emprestou bastante dinheiro pra eles, não recebeu até hoje. E não vai receber, né? E não vai receber. Não vai receber. Aí o povo falou, não, mas o Porto de Muriel é estratégico. Estratégico pro Fidel, né? Só se for. E aí fizeram esse embargo, ele foi com os Estados Unidos, e mesmo assim os Estados Unidos continuaram a exportar alimentos e ainda são o maior parceiro comercial de alimentos de Cuba. E eles não fizeram embargo com o resto do mundo. Eles conseguiam negociar com o resto do mundo, só que não tem dinheiro. Depois que eles pararam de ser financiados pela União Soviética e mais tarde pela Venezuela, eles tinham a única maneira deles se financiarem turismo e exportação dos médicos. Então, até um dos motivos pelos quais eu não quero ir para Cuba, porque eu sei que eu vou financiar a ditadura dessa forma. Pagando para o turismo, a maior parte do recurso dos turistas fica com a ditadura. Fica com, hoje não é mais o Fidel, né? É o Raul, o irmão dele, e os amigos do governo. Então, um embargo... Primeira coisa, é uma hipocrisia a pessoa que reclama do mercado de livre mercado falar que o embargo é culpa da miséria de Cuba. E a culpa da miséria de Cuba tem um nome só, é socialismo.